For just a second, think about your dream life. Imagine it. Feel it. Now come back and listen to what I'm about to say. You have the power to make all of that. Hoje, pessoal, eu tava falando com a minha amiga, né, no trabalho, que a gente sempre conversa sobre coisas que a gente passou na infância, sobre muitas coisas que a gente teve experiências, né? E hoje a gente chegou num assunto que eu acabei lembrando de uma coisa que aconteceu comigo, que eu passei na minha adolescência ali, quando eu tive meu primeiro emprego. E uma das coisas que eu lembrei principalmente hoje é que são coisas que eu achava normal e que todo mundo fazia. Na minha infância, na minha pré-adolescência, para adolescência, eu achava que a gente dividir sabonete, dividir toalha, dividir escova de dente, dividir meias, era normal, não tinha problema, que todo mundo fazia isso. Eu não sabia que eu tinha sempre que passar desodorante, que usar desodorante. Muitas das vezes eu nem tinha. E às vezes eu até sofria bullying mesmo na escola porque tava com cheiro. Só que em casa eu não tinha desodorante para usar desodorante para me passar. E pra mim era normal. Todo mundo passava por aquilo. Todo mundo não tinha um sabonete individual ou uma toalha individual. E pra mim era normal aquilo. E hoje em dia eu só fui ter, na verdade, minhas coisas individuais, coisas de higiene individuais, depois que eu comecei a trabalhar com o meu primeiro emprego, quando eu fui jovem aprendiz com 15 para 16 anos. Foi aí que eu comecei a ver, né, como as coisas eram realmente. Quando eu comecei a fazer curso, as meninas levavam escova de dente para escovar os dentes. Eu vi que eu tinha que levar também, então eu via que eu tinha que ter uma escova de... E aí eu comecei a aprender, e associar as coisas, né? Que uma mocinha, ela tinha que usar o seu próprio sabonete, que uma mocinha, ela tinha que ter uma toalha individual, né? De uso individual, né? Gilete, por exemplo, eu não tinha isso. E assim, claro que muitas pessoas não têm isso e tem muito menos ainda que eu tive na minha infância, é claro que sim. Mas a gente não precisa também romantizar tudo e falar assim, todo mundo passa por isso, é normal, já passei por coisa pior. Tá bom, todo mundo tem a sua experiência, mas eu acho que a informação, ela é necessária e que é um papel dos pais, passar a informação, a forma correta de se cuidar, de autocuidado, de autohigiene, higiene básica, pessoal. Eu acho que é uma responsabilidade dos pais dar o mínimo para as pessoas, para os seus filhos, né, que são crianças, que vão virar adultos e que vão também ter filhos, para não passar por piadinhas na escola, coisas que eu passei, por não ter piolho, também piolho é normal, eu tive também, mas por higiene, uma série de fatores, por não ter meias, eu não tive meias às vezes, ou usava um par de outro, ou usava meia furada, ou, sei lá, o meu irmão chegava da escola, depois eu ia pro curso, eu pegava a meia que ele usou porque eu não tinha outra meia. Então, eu acho que o mínimo, pessoal, que ainda não tem filho, pensem muito por ter filho. Claro que essa questão de higiene, pessoal, é muito, assim, pequena comparada às outras questões que tem em geral uma vida, na sobrevivência, né, de hoje em dia, porque tá tudo muito difícil, tá tudo muito caro. Mas, assim, tem coisas que a gente passa e que hoje tudo que eu tenho hoje era tudo que eu queria ter há 10, 12 anos atrás, e eu tenho muito mais do que eu sonhava em ter. E assim, para muitas pessoas pode ser que o que eu tenho hoje não é nada. Eu tô descabelada assim porque eu acabei de chegar do serviço. Mas eu sonhava em ter uma penteadeira e hoje eu tenho. Eu sonhava em ter perfumes e hoje eu tenho. E hoje tudo que eu tenho pode ser nada para alguém que tem muito mais, mas
Tudo que eu tenho hoje é muito mais do que eu sonhei um dia. E eu espero que todos os meus sonhos que eu sonhei hoje se tornem pequenos com tudo que eu vou conquistar daqui a alguns anos. Eu vou olhar para trás e eu vou ver que eu sonhei, que valeu a pena não desistir e que eu sou capaz. Porque um dia eu sonhei em ser essa mulher que eu sou hoje, em ter uma cama só pra mim, ter um guarda-roupa, em ter uma televisão, em poder assistir filmes, em ter uma casinha tão bonitinha, mas simples, minha casinha. E um dia eu sonhei também em ter um iPhone e eu consegui. Pra mim era tão impossível, nunca pensei que eu iria conseguir, porque não fazia parte da minha realidade. Mas eu consegui, e para as pessoas podem ser muito pouco que eu consegui.